Sabe quando a gente olha para uma empresa e se pergunta: será que ela está bem mesmo? Como é que dá para saber só olhando os números? Pois é, hoje a gente vai desvendar o segredo por trás disso, a ferramenta mais fundamental de todas, a equação contábil. É tipo o DNA financeiro do negócio. Essa é a grande questão, né? Como é que a gente consegue tirar um raio-x da saúde financeira de uma empresa, assim, de bate-pronto? Parece complicado, mas a resposta, olha, está numa única equação. E o mais incrível, ela é surpreendentemente simples. Para entender isso, o segredo é pensar numa balança. Isso mesmo, uma balança de pratos. O patrimônio de uma empresa funciona exatamente assim. De um lado, a gente põe tudo que ela tem, tudo que ela possui e o que ela tem para receber. Do outro lado, a gente coloca tudo que ela deve, as obrigações dela. E a grande sacada é essa balança tem que estar sempre perfeitamente equilibrada. Vamos entender como isso funciona. Então, vamos lá. Vamos começar olhando para o primeiro prato dessa nossa balança. O lado que representa tudo aquilo que a empresa tem em mãos, tudo que ela possui e tem direito de receber. Em contabilidade, isso tem um nome, e um nome bem importante. Esse lado são os ativos. Ativos. Pensa neles como, sei lá, o conjunto de ferramentas da empresa, sabe? É o dinheiro que está na conta do banco, é o prédio da sede, são as máquinas na fábrica, o estoque de produtos na prateleira e até, olha só, aquele dinheiro que os clientes ainda não pagaram, as duplicatas a receber. Tudo isso são recursos que a empresa controla e que no futuro vão gerar mais dinheiro para ela. Ah, mas calma lá. Não é qualquer coisa que a gente pode chamar de ativo, não. Tem regras bem claras para isso. Quer ver um exemplo? Pensa na reputação de uma marca. É algo super valioso, certo? Com certeza. Mas como é que a gente mede o valor exato disso? E a empresa não controla a sua fama do mesmo jeito que controla uma máquina. Então, por isso, uma máquina entra como ativo, mas a boa reputação, contabilmente falando, fica de fora. Para ser um ativo, o item precisa ser um direito da empresa, ter o potencial de gerar grana no futuro e, fundamental, estar sob o controle dela. Ok, já entendemos um lado da balança. Agora, para equilibrar o jogo, a gente precisa olhar para o outro prato. E o que vai ali? Bom, ali a gente coloca todas as obrigações, tudo aquilo que a empresa deve para outras pessoas ou empresas. Isso é o que a contabilidade chama de passivo. De forma bem simples, é a lista de contas a pagar da empresa. Pensa só, entra aí o empréstimo do banco que ela pegou para comprar equipamento, os salários que ela tem que pagar para os funcionários no final do mês, os impostos para o governo, enfim, são todas as dívidas e compromissos financeiros que a empresa assumiu. E claro, aqui também tem regras bem definidas. Uma empresa pode até estar planejando fazer uma compra gigante no ano que vem, mas isso, por enquanto, é só um plano, não é um passivo. Só vira passivo no momento em que a compra acontece e nasce a obrigação de pagar. Ou seja, para ser um passivo tem que ser uma obrigação que existe agora, que veio de alguma coisa que já aconteceu e que, claro, vai exigir que a empresa desembolse um dinheiro para quitar. Beleza? Então a gente já tem, de um lado, os ativos, tudo que a empresa tem, do outro, os passivos, tudo que ela deve. Mas se a gente só colocar isso na balança, na vida real, quase nunca vai dar um equilíbrio perfeito. Parece que está faltando alguma coisa, né? Falta a peça final desse quebra-cabeça. Imagina a cena. De um lado da balança, o valor total dos ativos. Do outro, o valor total dos passivos. Na maioria das vezes, um lado vai pesar mais que o outro. E aí, como é que a gente resolve essa diferença para a balança ficar certinha? Pois é. E essa pergunta nos leva direto para o último conceito, a peça que faz tudo se encaixar. O que será que garante que essa balança, no final das contas, esteja sempre em equilíbrio? A resposta tem nome: patrimônio líquido. Para ficar fácil de entender, pensa no valor de um imóvel menos o que ainda falta pagar do financiamento. O que sobra é o que é de fato da pessoa, certo? Nas empresas, é a mesma lógica. O patrimônio líquido é a riqueza que de verdade pertence aos donos, aos sócios, depois de quitar todas as dívidas com terceiros. É a fatia do bolo que é deles. E é aí que a mágica acontece. A gente chega na equação fundamental da contabilidade. Olha só, ativos é igual a passivos mais o patrimônio líquido. Com essa fórmula, a balança sempre, mas sempre mesmo, vai se equilibrar. Não tem erro, é a lógica pura da contabilidade. Ok, agora que a gente montou a equação inteira, vamos ver o que ela nos conta na prática. O que esse equilíbrio diz sobre a saúde de uma empresa? O segredo está em olhar para o valor final do patrimônio líquido. Ele é um baita indicador. Basicamente, a gente pode ter 3 cenários. Se os ativos são maiores que os passivos, o patrimônio líquido vai ser positivo.
Ótimo sinal. Significa que a empresa tem mais bens e direitos do que dívidas. Agora, se for o contrário, se as dívidas forem maiores, aí o sinal é amarelo ou até vermelho. E claro, tem a situação em que eles são exatamente iguais, o que a gente chama de situação nula. Essa situação com um patrimônio líquido positivo, que a gente chama de superavitária, é o cenário ideal. É o que toda empresa quer. Significa que, se ela liquidasse tudo que tem para pagar tudo que deve, ainda assim sobraria valor. Isso é um sinal claro de solidez, de saúde financeira. Agora, o oposto. Um patrimônio líquido negativo. Aí a coisa complica. Isso indica um problema sério. Tecnicamente, a gente chama isso de passivo a descoberto. E o nome já diz tudo, né? Significa que nem vendendo tudo que a empresa tem, ela conseguiria pagar todas as suas dívidas. É um alerta gigantesco. Tá, mas no fim do dia, por que isso tudo é tão importante? Porque isso aqui não é só teoria de livro, não. É a vida real dos negócios. É com base nessa equação que um banco vai dizer sim ou não para um empréstimo. É exatamente isso que o investidor analisa antes de comprar uma ação. E claro, é a principal ferramenta dos próprios gestores para saber se o barco está indo na direção certa ou se precisa virar o leme com urgência. Então, fica a reflexão. Da próxima vez que aparecer uma notícia sobre os resultados de alguma empresa, tente pensar nessa balança. O que será que os números estão contando ali? É uma história de crescimento, de saúde, ou é um sinal de que algo não vai bem? Agora, a equação principal para começar a decifrar essa história já está aí.